Olá, tudo jóia? A aula de hoje a gente vai contar um pouquinho uma curiosidade. Está super em alta o filme Oppenheimer, todas as suas aplicações e como que esse assunto pode cair no Enem. Então vamos dar uma olhadinha sobre isso. Bom, o filme se trata do quê? Da bomba atômica. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as reações de fissão, fusão nuclear e a diferença para vocês não confundirem caso caia na prova de vocês. Bom, mas quem foi ele, né? Então, Julius Robert Oppenheim, ele foi um físico que nasceu lá em 1904. E aí ele foi contratado para esse projeto Manhattan. E ele era o quê? O coordenador lá do laboratório. Toda a parte histórica, vocês fiquem aí com os vídeos de história, porque aqui a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o Oppenheim, que ele é chamado o quê? O pai da bomba atômica. Por que ele é o pai da bomba atômica? Porque ele foi um dos criadores dessa bomba atômica. E quando a gente fala de bomba atômica, a gente lembra de dois processos: processo de fissão e processo de fusão nuclear. No processo de fusão nuclear, a gente tem um exemplo são elementos como deutério e trídio. Então, fusão nuclear, a gente vai fundir dois núcleos instáveis para formar um novo núcleo, um novo elemento químico e liberar energia. Mas não é o caso da bomba atômica de Oppenheim. A nossa bomba atômica, o que a gente vai se tratar? A gente se trata de uma reação que chama de fissão nuclear, que a gente pode ser utilizada também como plutônio, mas eu coloquei aqui uma reaçãozinha química do urânio. Então, a gente vai ter urânio. E só lembrando, como que acontecem esses processos nucleares, né? A gente tem os núcleos instáveis, e esses núcleos instáveis, tipo do urânio, ele vai ser bombardeamento de nêutrons. E a partir desse processo de bombardeamento de nêutrons, eu vou ter a quebra, cisão desse núcleo. E ele vai formar dois núcleos diferentes. Eu vou ter a formação desses dois elementos, que é o bário e o criptônio, e vai ter o quê? A formação de 3 nêutrons também. Esses nêutrons, eles vão atingir outros núcleos de quê? De urânio que vão estar lá, ou de outros elementos instáveis. E aí o que vai acontecer? Vai ter a quebra desses elementos também e a liberação de energia. E com isso, o que a gente chama esse tipo de reação? Reação de cadeia. Ela é para sempre? Não. Ela vai acontecer até o momento que eu tiver esses núcleos instáveis capazes de quebrar. E aí, lembrando que essa reação é extremamente o quê? Exotérmica, ela vai liberar muita energia. No caso do urânio, ele pode liberar até 200 megaelectrovolts de energia. Então, é muita energia liberada. E aí, isso é uma pequena quantidade de urânio. Então, assim, as reações nucleares que a gente chama, né, que são as reações de fissão e fusão nuclear, o que acontece? Elas são reações químicas que a gente utiliza uma pequena quantidade deles e vai ter uma liberação gigantesca de energia. Mas tem uma questão que todo mundo se questiona. Tá, é viável a utilização, por exemplo, de usinas nucleares? Sim. Mas é possível, por exemplo, tá lá a professora, aquela usina nuclear. É possível ela explodir do nada, como se fosse uma bomba atômica? Não. Não é possível. Por quê? Nas usinas nucleares, a gente tem uma concentração de elementos como urânio, plutônio, de 3 a 5% só. Agora, nas bombas atômicas, a gente tem a concentração desses elementos radioativos de 90%. Então, a concentração aí vai fazer toda a diferença. Então, é praticamente impossível ter uma explosão de uma usina nuclear. O que vai acontecer? Pode ser um derretimento, pode ser outras coisas. E a gente tem problemas também com o quê? Com os lixos nucleares, né? Como que vai tratar depois esses elementos químicos? Qual que é o princípio da bomba atômica de Oppenheim? Basicamente, é o princípio da fissão nuclear, onde você vai quebrar um núcleo para a formação de 2 núcleos diferentes, a partir do quê? Do bombardeamento de nêutrons, e aí você vai liberar uma energia extremamente alta que vai fazer o quê? Que vai explodir. Então, espero que eu tenha matado a sua curiosidade e se cair essa questão do Enem, você vai acertar. Até a próxima!